noite, família 3D! Como vocês estão? Ana, líder do movimento Empreendedorismo 3D, também de duas comunidades abençoadas, tá? Empreendedoras 3D Power Woman e Empreendedores do Mundo 3D. Para quem ainda não segue a gente, entra aí no nosso site www.empreendedoresdomundo3D. Oh, tudo bom, amigo? Seja bem-vindo! Somos uma comunidade muito abençoada de empreendedores, né? Tem a comunidade mista, como eu falei, Empreendedores do Mundo 3D, e tem a comunidade das gurias, né? Empreendedoras 3D Power Woman. A gente está há mais de 2 anos, toda assim, semana, né? Mas todos os dias fazendo conteúdo gratuito para toda a comunidade 3D, levando a palavra do Senhor 3D, como muitos amigos meus gostam de falar, amigos abençoados, amigos que eu tenho perto e que eu admiro. E é isso que é importante, quando a gente admira as pessoas geralmente admiram a gente. Se não admira, uma hora a gente acaba quebrando aquele coraçãozinho, né? Aquela casca dura, né? E mostrando que a gente só veio aqui para poder o quê? Aprender, né? Criar, inovar, ajudar as pessoas. Isso é o nosso movimento Empreendedores do Mundo 3D. Né? A gente tem todos os dias um monte de gente chegando na comunidade 3D, comunidade que às vezes as pessoas já sabem um pouco de tecnologia, já sabem mexer um pouco com as impressoras, mas às vezes tem gente que também não tem a mínima ideia. Como que eu faço para abrir empresa? Como que eu faço? Oh, seja bem-vindo! Como que eu faço para comprar os melhores materiais? Olha, Ana, eu compro tanto de filamento. Você consegue um melhor preço para mim? Eu já compro essa quantidade. Então, assim, a gente está aqui sempre para ajudar. Oh, boa noite. Ou mesmo, Ana, eu fui, me dispus, aprendi, criei uma ferramenta. Você já viu? Não, tô aqui para ceder essa ferramenta. Foi um dos nossos agora parceiros oficiais que entraram essa semana aí pro nosso hall dos parceiros oficiais dos empreendedores. E eu vou estar falando tudo isso essa noite. Então é muita felicidade, tá, gente? A gente tá sempre aqui com vocês, dando a nossa agenda 3D, né? E logo em seguida a nossa live. Então eu falei um pouquinho da nossa comunidade, a gente está em todas as mídias. Vocês podem entrar lá no YouTube, tem Empreendedoras 3D Power Woman. Você vai lá no LinkedIn, tem as duas comunidades. Você vai no Facebook, tem também. Tem no Instagram, tem no TikTok. Então assim, é só entrar no site www.empreendedoresdomundo3D. Aproveita, se cadastra no nosso diretório, tá? Dos empreendedores 3D para poder receber todas as novidades. Lá tem todos os nossos eventos, tá? Já gosto de falar, tem um pouco da nossa história, né? Tudo que a gente já fez, tem todos os nossos workshops também, tá? Agora já 31 já tem evento, gente, 31/1, e é gratuito, que é com apoio da Prefeitura de Sebrae. Então entra lá, tá? Então eu gosto de falar, né, que a gente quer entrar no 3D de cabeça, de corpo e de alma, tá? Procura a gente. Sempre procura a gente, porque assim, quando você vê uma pessoa falando, é uma coisa. Quando você vê uma comunidade inteira, tá? Com a gente mostrando ali, todos juntos, é outra coisa. Ô, guria linda, boa noite! Então é isso, sabe? A gente não quer falar mal de ninguém, nem pode, nem deve. A gente mostra o nosso trabalho. Mas a nossa comunidade mostra aqui, né, semanalmente, diariamente, o rosto. Então é muito importante. Quem mostra, geralmente, não tem nada a esconder, né? Então eu gosto sempre de falar isso. Então, quem acompanha, quem não acompanha, vai lá. 2 anos atrás tem conteúdo. Vocês vão ver tudo que a gente já fez. Então, vamos falar dos nossos parceiros oficiais. Eu gosto de começar a live hoje falando, porque eu acho que precisa reforçar, né, tudo que a gente conseguiu aí para todo mundo da comunidade. Vamos lá? Então, ó, parceiros oficiais, Creality, Bambu Lab, tá? 3D Lab, Quantum 3D, Volt 3D, 3D Prime, CAD Resinas, Curto Circuito, Tavares 3D Print, Sebrae, Prefeitura de São Caetano do Sul, Triad 3D, 3D Arc, ó, tem mais gente, ó, já foi uma folha inteira, hein? Vamos lá. STL Flix, tá? Ó, que legal. 3DX Filamentos, Resina N-Cubic, quem conhece N-Cubic? N-Cubic. 3D Brothers e Custo 3D. Então, assim, é toda essa gurizada, tá? E a gente tá em negociação
com mais um monte de empreendedores que estão entrando em contato com a gente. Eu já falei lá o ano passado que em janeiro ia ter um monte de reunião. Está tendo todos os dias, graças a Deus, tá? E assim, a gente quer ver empresas, principalmente além dos nossos parceiros, que vão se destacar agora no ano de 2026. Por quê? Porque elas vão ter vários projetos com a gente, vários projetos com os empreendedores. E assim, a gente inova. Então, falar de líderes, tá? Falar de líderes ou seguidores. Líderes, tá? Que a nossa comunidade tem, não tem um, não tem dois, tem vários, tá? Isso eu gosto de falar. É falar de inovação. Quando você fala de pessoas que vão lá e falam de assuntos, são seguidores, gente. Quando você não inova, você não tá sendo líder, você não tá levando muitas comunidades. Então é isso, a gente hoje, graças a Deus, a gente formou líderes. Tem um monte de gente. É liderança feminina, liderança masculina, é de tudo, gente. É gurizada, mirinzinha que vem nos nossos eventos aí e que já tá ganhando seu dinheirinho com 3D, já sabe até falar sobre 3D com propriedade. Sou suspeita pra falar, né? Mas... Então eu falei, aguardem. Inclusive projetos incríveis que nunca o 3D viu e nem imaginou. Então a gente quer 2026 desse jeito. Já tô dando, né, spoiler, né? E aí eu vou deixar uma propaganda, né? Pra muita gente, ó, falando aqui, ó, vou participar. É isso aí, guria. Primeiro evento que ela vai vir vai ser o nosso 9º evento presencial. Eu tô te esperando, hein, guria? Live também, hein? Vamos. Hoje eu mandei pra ela. A sua marca, ó, empresários, a sua marca pode acompanhar os empreendedores 3D o ano todo. Que tal? Então é o convite que eu já tô fazendo. Se você tem contato com algum empresário, já manda essa live, tá? Entre em contato e agende uma reunião conosco, beleza? Então vamos falar mais um pouquinho ainda das nossas comunidades. Então assim, o futuro do empreendedorismo 3D começou nessas comunidades que eu tô falando. E somos pioneiros em criar eventos presenciais que formam profissionais qualificados para palestrar no meio 3D. Somos pioneiros em formar profissionais qualificados para, tá? Ensinar, criar, ousar, inovar. É isso aí. Meio 3D, gente. Nós. Então, assim, vocês estão preparados para ensinar? Vocês estão preparados para aprender? Vocês estão preparados para transformar ideias em realidade? Então você já é um empreendedor, né, do mundo 3D aí. Vem com a gente, vem nessa, né? Nasce o movimento Empreendedores do Mundo 3D. Um espaço onde a tecnologia, a criatividade, a colaboração encontram-se para impulsionar negócios, fortalecer conexões e abrir caminhos inéditos no mercado. Muita gente não tinha, olha lá. Oh, vai entrar então! Não, vem pra cá, vem. Tem evento até o final do ano, estamos 6 eventos, vai começar agora. Já vê lá no site, já se inscreve, tem a ficha. Demorou, não espere, venha. E aí eu falando do site agora, né? Entrou lá, www.empreendedores do mundo 3D, você vai encontrar o nosso guia oficial dos empreendedores, então vai lá e se cadastra para poder receber, tá? E também quando a gente tiver várias novidades, a gente vai estar informando por lá. Um diretório nacional e internacional, tá? Dos profissionais das empresas 3D. Inspiração de casos reais de sucesso. A gente tem casos reais de sucesso. Sempre tivemos, sempre vamos ter, tá? Eventos e trilhas que qualificam e transformam, tá? Mais do que a comunidade, somos um movimento pioneiro que carrega coração, o nosso lema, né? Que tá estampado nas camisetas. Tem lá na lojinha, inclusive eu vou falar da lojinha. A lojinha tem as 2 camisetas, tem das 2 comunidades, tá? Tem a Pink, que é Baby Look, que é das empreendedoras, e tem a preta, né, que é mista. E aí tá lá, unindo ideias, imprimindo o futuro, tá? E você quer fazer parte dessa revolução? Então é isso, a comunidade, gente, eu acabo falando repetidamente, mas é necessário. É networking, é colaboração, é troca de experiências no bate-papo, é espaço para divulgar o seu trabalho, que é muito importante. Quantos guris, gente, diariamente chegam em mim e falam: Ana, você é a única comunidade que deixa a gente divulgar. Não tem outras comunidades que deixam a gente divulgar que nem você deixa.
Então é isso, dicas de eventos e trilhas exclusivas, tá? E aí vamos falar um pouquinho, vamos dar uma atualizada em vocês, né? Como é uma live semanal, a gente vai atualizando. Então assim, do pioneirismo ao reconhecimento nacional. Porque a gente tem reconhecimento nacional. Você quer saber, esse ano de 2025, nós estivemos na Expo 3DBR. E lá nós fizemos todas as trilhas da Expo, tá? Maioria dos palestrantes da Expo 3DBR e todos os workshops da Expo 3DBR. Então eu gosto de falar, porque assim, a gente está ajudando a comunidade e a comunidade ajuda a gente. É uma reciprocidade, não é? É assim que funciona a vida. Então, a gente só evolui porque a gente aprende com os amigos e se torna melhor ainda, não é? Então estamos aqui. Então vamos lá. Ó, lives debates, que é isso que a gente vai fazer hoje, é livecast, mas é live debate, eu com mais 2. Mais de 100 lives, eu falei 100, né? Mas tem muito mais de 100 lives já, tá? Lives network empresarial, 15 lives nós temos. 10 eventos presenciais, porque a gente teve a comemoração, né, gente? Então, assim, tivemos mais que uma, então 10 eventos presenciais já tem aí. Na cidade de São Caetano do Sul, tá? Impacto 3D. Temos também 18 marcas, ó, já teve uma atualização. 18 marcas, parceiros oficiais que vão fornecer kits, sorteios e o apoio técnico, né? E a gente tem mais de 1000 empreendedores 3D nas nossas comunidades, mas também nas nossas mídias sociais, sempre incentivando a gente toda semana. Eu quero só agradecer, obrigado por estar sempre com a gente. Para mim é muito importante isso aqui, ó. É isso, é reciprocidade, senão não teria graça. Que graça teria eu sozinha, né? É isso que eu tento colocar um pouquinho, né? Porque é importante, tem muita gente que ainda é individualista, só pensa nela. Não, gente, comunidade é diferente. É outra vibe, são outras pessoas. A gente vai um impulsionando o outro, entendeu? Aprende um pouco, é bom, tá? É importante. Então vamos lá, né? A gente tem uma conquista maravilhosa nesse ano de 2025 para todo mundo. Os eventos passam a ser gratuitos, né? E aí a comunidade a gente sabe que amou. É importante, a gente tem os workshops pagos, mas tem os eventos gratuitos, né? A cada 2 meses. O diretório, como eu falei, quem quer se cadastrar, vai lá. Diretório dos Empreendedores 3D. No nosso site www.empreendedoresdomundo3D. Temos também o domínio www.empreendedores3D, tá? Então é importante falar, mas qualquer um dos dois você tem acesso e também nos nossos, todas as nossas mídias tem lá, né? O nosso site. Aqui também, quem quiser pode mandar um oi, depois eu mando o site. Então aí, cadastrar lá é muito importante, a gente tá muito feliz, tem todos os dias a gente se cadastrando, tá? Isso é muito importante. Mesmo a gente não divulgando todos os dias, o pessoal tá se cadastrando. Então é isso aí. Lojinha, gente, a lojinha tem as camisetas, mas a gente vai abrir a lojinha para todo mundo que quer vender, tá? Isso já é uma coisa que a gente tem feito, né? Cadastrado muita gente. Então, assim, a oportunidade é essa. Se você tem vontade de fazer parcerias, revender grandes marcas, pode entrar em contato com a gente, tá? O ano inteiro a gente quer estar com vocês, né? Não só fazendo conteúdo, mas assim, fazendo essas grandes colaborações. É importante, né? Então tá sempre aberto aí para todo mundo que quer empreender. Essa vitória, né, da gente tá sempre com esse poder de trabalhar todos os dias, é essa nossa união. Então, assim, eu gosto de falar porque é importante, tá? Então a comunidade, ela cresce junto e o futuro da impressão 3D no Brasil também cresce junto. Não por grandes marcas ou porque não. É a poder da comunidade, é todo um todo. Senão não teria o porquê, né? Então é isso, a gente veio aqui para poder, né, ser motivo de união e força, tá bom? Então vamos lá, vamos falar dos nossos workshops um pouquinho. Ó, guri, palestrante, ó, lindão, daqui a pouco live, hein? A maior programação de workshops 3D do Brasil é nossa. A gente tem 20 workshops, 21, conversando com uma guria essa semana, tive uma ideia aí, vamos ver se vai dar certo. 21, tá? E aí esses workshops são mão na massa. Ou seja, vários empreendedores, empreendedoras juntos ali podendo ensinar. É um método diferente, tá? As pessoas que diariamente
fazem do 3D a profissão delas, tá? São mestres, são doutores, são criadores, então assim, é um diferencial, né? São empresários. Então aí essas formações, elas vão se tornando mais completa, prática, tá? E transformando o quê? Esse universo do mundo 3D, né? Da impressão 3D. Com categoria, que eu falo, categoria. Então vamos lá. Por que somos os melhores do mercado? Por que temos resultados reais e comprovados? Por que nossos alunos crescem, empreendem e se tornam referência, tá? Então é isso, é todo mundo, todos os dias o 3D vai evoluindo, a gente tá aqui sem enrolação, fazendo disso uma verdade, sem teoria vazia, tá? A gente não gosta de fazer aqueles vídeos IA lá montadinho. Não, aqui é real. A gente mostra a pessoa imprimindo a máquina, as dificuldades. Quando a gente faz essa união de todo mundo tá junto, essa troca, tá? Muito agradece, um agradece o outro. É tão importante isso, né? Então a gente também forma muitos palestrantes, né? Graças a Deus a maioria aí respira tecnologia. São as mentes brilhantes e criativas do 3D, que negócio de falar. E assim, os Mix Workshops, eles vão do básico ao avançado. Então lá você vai ver fotos reais dos nossos alunos vivendo. Eu sempre estou divulgando nos stories. Tem postagem também. Ô, guri, acabei de falar, hein? Lá no início da live, hein? Salas cheias, energia forte e aprendizado prático. Tá, ali a gente não é fake, a gente é verdade. As aulas são sempre mais que 2 professores, tá? Por turma. E o certificado oficial lá eu assino bonitinho lá pra todo mundo, né? Porque depois é um apoio pra todo mundo, né? Entrar na comunidade e sempre tá com a gente. Material incluído, suporte técnico, né? A gente também dá muito essa coisa do material, orientação também de compra de materiais, é importante, né? Kits também, sorteios ali durante o workshop, né? Então é isso, os resultados são reais, os nossos alunos estão vendendo, tá? Produzindo e fazendo parcerias e crescendo. Então é importante falar, né? Uma experiência aí comprovada, né? Nossos professores palestrantes atuam no mercado diariamente, a metodologia é prática, né? Então a comunidade forte, então todo mundo assim que puder ter essa experiência de estar com um monte de gente 3D, é diferente de você ter uma pessoa só ensinando, né? Eu sou muito sincera em falar, a troca é verdadeira. E a oportunidade é agora. Então, quer fazer um curso? Entra lá, www.empreendedores-do-mundo-3D, se cadastra, tá? Ainda não tem data nenhuma, gente. A gente tá fazendo um cadastramento ainda das pessoas que tem vontade de fazer os cursos. E aí a gente vai estar marcando, né? Eu talvez monte aí pra fevereiro alguma coisa. Mas isso a gente vai vendo, qual que tem mais procura, qual que o pessoal vem e comenta alguma coisa. Então, assim, tudo a gente vai entrando em contato. Os nossos próprios alunos a gente vai entrar em contato também. Ainda não deu tempo, iniciou o ano, é tanta coisa para trabalhar, mas vamos entrar em contato com todos vocês. Vocês fazem parte da nossa história, mais do que importante, né? Ter essa troca. A pessoa fez um curso que a gente quer continuar fazendo curso, a gente vai ter essa troca com vocês, oferecer os outros cursos, tá? Então é isso, vamos falar um pouquinho dos workshops? Brevemente, eu prometo, tá? Então a gente tem desde manutenção de impressora, do básico ao avançado. Tem 2 cursos de manutenção. Tem personalização estética, tem modelagem, tem IA aplicada ao design, tem robótica também, mais básica, intermediária e avançada. Tem a parte de acessórios 3D que é comigo, dá pra perceber, né? Dá pra perceber, né? Tem a parte de colecionáveis 3D, nós temos 3 ou 4 cursos de colecionáveis, tá? Desde pintura, acabamento, modelagem, né? Tudo é importante. Luxieria 3D também. A gente tem projetos criativos, projetos grandes, impressões grandes, tá? Móveis, né? Módulos também tem. Ô, guri lindão, sentindo sua falta, hein? Quero te ver dia 31. Automação, né, de projetos 3D. Tem impressão também de Lego. Para quem vai vir agora dia 31, vai ter uma professora lá de Lego, gente. É tão importante falar. Então, peças funcionais lá, né, impressão, design, encaixe perfeito, monte seu robô, falei, né? E assim, vários cursos. É isso aí. Vida Maker,
É um curso de 3 módulos. Para quem quer iniciar no mercado 3D, também tem lá. Temos lá, tá? Integração de automação com eletrônica. Então, vamos falar um pouquinho do nosso evento. Agora, dia 31/1, tá? Já falando aqui com o Guri. Você me faça a live também, hein? Já pegando no pé aqui, ao vivo. Comunidade 3D tá chegando um grande evento presencial. E esse evento é para quê? Para educadores, apaixonados, makers, artistas e empreendedores do mercado 3D. Com, né, essa pegada assim, de apaixonados por tecnologia e um dia intenso de aprendizado, networking e oportunidades reais. Dia inteiro não, gente, vai ser período da manhã, mas termina um pouquinho depois do almoço, né? Então a gente sempre estende um pouco. Seguimos fortes na missão de unir ideias, imprimir um futuro, fortalecer o ecossistema 3D nacional, tá bom? Então o evento é dia 31/1, agora, pouquíssimos dias. Local, Rua Major Carlos Del Prete, 651, Centro de São Caetano do Sul. Com o apoio do Sebrae da Prefeitura de São Caetano do Sul, gosto de falar. Então, quer fazer a inscrição, gente, é pelo site www.empreendedores do Mundo 3D. Tá todas as nossas datas lá. E as vagas são limitadas, tá? Quer fazer parte e trazer peças, tem que entrar na comunidade, entrar no grupo do evento e aí lá dizer o seu nome, que você vai trazer peças que você gostaria de trazer, né, o que você vende. Então, assim, é importante. Até porque já tem bastante gente que já vai trazer, né? Já temos, acho que, 7 mesas separadas. Então, temos até 10 aí, né? Se tiver mais, eu vou ver se eu consigo. Mas é importante, tem pouquíssimas vagas, né? Então, vamos lá. Das 9 às 10, geralmente eu vou, passo ali, mostro tudo no evento, todo mundo, todos os empreendedores. Aí depois, logo em seguida, vai começar as palestras, tá? A gente tem 3 guris espetaculares. Então a gente tem a primeira palestra, vai ser aí com o tema mais gótico, horror, com a Ju. Depois a gente tem uma palestra sobre a cultura, né, da impressão 3D no mundo, tá? Unindo junto com a impressão 3D aeroespacial. Olha isso. Olha, pega a visão comigo, hein? Que une, né, a qualidade, a cultura e a inovação, com Ulisses. Esse guri é espetacular. Depois, robótica educacional criativa, com a guria do Lego que eu falei, que é a Cris. Show de bola também. E aí depois temos lá um pouquinho, uma breve, né, de como você se conectar com os projetos, para trazer para a comunidade, para a gente poder ver com os nossos parceiros. Beleza? Aí tem a nossa rodada de negócios. Eu gosto de falar, somos pioneiros na comunidade 3D em rodadas de negócios. Somos pioneiros na comunidade 3D em fazer rodadas de negócios. Gosto de falar isso. Todos os nossos eventos a gente dá microfone, a gente fala para as pessoas se elas querem falar. Isso é muito importante. Ali tem essas conexões, tá? Isso é importante. Então lá, apresente a sua empresa para o mundo 3D. Então, depois a gente tem vários sorteios, né? Esperamos que chegue bastante coisa legal aí por esses dias, né? Com os nossos parceiros. E é isso aí, gente. Vamos que vamos, né? Muita coisa boa. Acho que eu falei tudo. Ah, querem anotar as datas? Então, eu falei agora. O 9º, dia 31/1. Depois, dia 28/3. Vamos lá. O 10º, dia 30... Não, 11º, né? 30/5... Aí depois 25/7, 26/9 e 28/11. Olha quantas datas aí. Então vocês se antecipem, mesmo de outros estados, gente. Tem como estar com a gente, tá? E assim, é tão importante porque ali é um momento que vocês têm mesmo na prática, né? Olhando, olho no olho as pessoas, ter essa troca. Então não tem por que não vir. Venha, se organize e venha. Vamos chamar os guris aí pra live hoje? Vamos lá. Bruno Amaral. Guri. Deixa eu mandar aqui o convite pro Bru. Ele tá em Sorocaba? Bru, qual dos 2 perfis, guri? Tem esse porém. Eu acho que você entrou. É 3D Amaral, né? E aí, amigo?
Boa noite, tudo Não bem? tô me vendo, tá preto, tá todo escuro. Você tá conseguindo me ver? Sim, a minha imagem não está aparecendo? Deixa eu só ver aqui na live ao vivo se tá rolando eu e você. Peraí, deixa eu só entrar aqui. Também não, amigo. Aqui, ó. Ah, não, peraí. Não, ó. Quer sair e Nossa, entrar de novo? vou fazer isso. Vamos ver se Faz vai. só fazendo esse favor. Aí eu já convido de novo. Às vezes acontece, né? Instagram dá dessas, ainda mais ao vivo, né, gente? Deixa eu mandar o convite de novo. 3D Amaral. Gente, que calor, tô suando aqui. Deu uma esquentadinha, né? Pessoal também com um monte de ring light aqui, né? Normal. Deixa eu virar um pouquinho o ventilador para minha pessoa, senão eu vou. Agora vamos lá. Chamar o Ulisses. Guri, entrou? Oi? Tá me vendo? Não, ainda não, mas deixa eu ver, Não. peraí. Não saia. Deixa eu ver, dar uma atualizada. Vocês estão conseguindo ver, gente? Eu e ele? Se puder falar aí, eu agradeço. Entrei aqui, deixa eu ver. Ó, Bru, como tá, ó. Tá, entendeu? Entendi. Que Deixa eu ver você... se não é alguma atualização. Agora foi. Agora foi, Bru. Você tá com a câmera. Aí, por isso eu tava com a outra câmera. Eu tava vendo assim, porque a câmera que não é, ó, que dá pra você. Ai, Tá bem, hein, que a gente se arrumou, hein? Peraí. Peraí, olha lá. Deixa eu falar do que não tava pra ver mesmo. Então não tava tão errada. Vamos chamar o guri aqui. Gente, quem tem o Ulisses aí, feche, chama que a live começou. Tó, mandei o convite para ele, né? Bru, vai se apresentando para a galera que tá aqui. boa noite, pessoal. Eu me chamo Bruno, o pessoal me chama mais de Amaral, eu sou mais conhecido. Eu sou fundador da 3D Amaral, sou aluno de fabricação mecânica e sou apaixonado por impressão 3D. E eu amo utilizar a impressão 3D para poder proporcionar soluções. Show. E espero que vocês gostem dessa nossa live de hoje. É isso aí. Você, assim, não é a primeira live, né? Então eu gosto de falar isso. Caraca, cadê o Ulisses? Olha, vamos esperar, porque eu não tô encontrando nem ele aqui para eu poder chamar ele. Será que ele não curtiu? Ah, entrou agora, entrou. Ulisses, Uri, olha lá, vamos lá. Tem um underline antes, né? É fast, vamos aqui. Você pediu para participar? Não, né? Tá, vamos lá. Fast. Agora aparece o guri. Vê aí. Caraca, acho que ele tava no Empreendedores e não tava aqui. E eu Ah, não tava conseguindo, é. Eu não tava aqui, não tava conseguindo achar ele. Vamos ver. Aparece um fast group que não é ele para mandar. Ah, eu mandei o convite. É para entrar. Dá um aceninho aí, Ulisses. Mandei aqui para ele, tá convidado. Peraí. Tá tudo em ordem. Tá o comentário. Aê, guri, deu certo! Tá chegando, tá no trânsito. Eu faz imaginei. parte, faz parte. Chá. Tudo bem?
Vamos tocar a live, guri? Não tem problema, tá? A gente vai tocando e o que dá pra falar, você fala, tá? Beleza, bora lá. Tá, depois você se apresenta, né? Se apresentar no escuro não dá, né? Daqui a pouco você chega e se apresenta. Pode deixar. Tá? Não, se apresenta, já dá pra falar. Vai, se apresenta. Oi, gente, eu sou o Ulisses, sou especialista em impressão 3D, prezo mais pela qualidade das minhas peças e formado em engenharia aeronáutica. Agora, dia 31 de janeiro, eu vou dar uma palestra sobre a parte espacial, que ela causa na qualidade do que eu quero. Fala um pouquinho mais perto, tá meio baixo, meio longe, Ulisses. Acho que você tá tampando o áudio. Maravilha. Então, gente, já mexi com impressão 3D desde 2013, dei uma pausa, aí há 3 anos agora já que eu voltei a mexer de novo com impressão 3D. E pra mim é muito bom, eu gosto, é uma área que comecei como hobbyista, né? Não sabia que ia virar uma fonte de renda para o futuro, né? E hoje faço manutenção de impressão 3D, né? Faço consultorias também. Já fui em vários eventos com a Ana, ela conseguiu ver os meus produtos como saem, né? E vim para sua Nádia, lindona. Minha esposa está aqui do meu lado comigo, tá no piloto. Aí eu gosto de falar. E é o guri que vai ser um dos nossos palestrantes agora, né? Vou falar também. Agora dia 31 já tô com o material pronto. Agora falta eu começar a imprimir algumas coisas para ficar mais... Vai ficar real e muito importante essa sua participação, viu, guri? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu só tenho a falar que esses 3 hoje, eles são palestrantes, eu estou falando, né? E são professores também. Eu acredito que nos workshops eu posso contar com todo mundo que está aqui, tá? Então é importante falar, é um diferencial, né? Quando você sabe o que você está falando, aprendeu e passa a informação, e tá lá no mão na massa, é diferente, né? Então já. E a live hoje, gente, é uma live que não é todo mundo que está pronto para falar. E eu adoro quando as pessoas topam falar sobre esse assunto, porque é um diferencial no 3D, que é sustentabilidade e economia circular no 3D, onde você se preocupa principalmente com os resíduos, de tudo que você faz, né? Você toma devidos cuidados, então, e aí você também conhece mais as marcas que você está trabalhando e o descarte e tudo mais, né? Tem várias coisas que a gente gosta de falar. Então é isso aí, vamos com a live. A primeira, gente. O que realmente significa economia circular aplicada ao universo 3D? Vocês podem falar o que vocês quiserem aí. Eu acho que ele tá carregando. Oi? Eu acho que a internet dele caiu. Tocando. Então, no 3D, uma da parte mais início, daqui a pouco ele volta. Então, o convite está feito, ele volta sim. Fala. Bom, na impressão 3D, hoje em dia a gente está vendo um avanço incrível na parte de IA, e uma coisa que eu falo, a economia, a parte de fazer testes sustentáveis, se dá muito pelo design, porque antigamente você ia fazer uma peça, às vezes você poderia gastar X material, tipo meio quilo, vamos chutar alto assim. Hoje em dia, você consegue, através de IA, de software, você consegue diminuir esse gasto e diminuindo esse gasto, diminuindo o peso do material que você vai utilizar na sua peça, você também diminui o traço que você está fazendo, que pode poluir o meio ambiente. E também questão a parte do suporte também. Então tudo isso já é economia, porque igual o querido Jimmy fala, suporte é insuportável. Isso mesmo. Então, a gente que mexe com impressão 3D, quando a gente vai fazer uma peça, principalmente eu que sou da parte de engenharia, fazer uma peça que vai suporte, aquilo é um gasto. Aquilo muitas vezes é um material que não vai ser reutilizado novamente, dependendo do material que você vai estar
usando. Então, o design ajuda muito nessa questão da economia. Sim. A gente se preocupa com tudo, né, Guria? Até com a posição da peça na mesa, se a peça ela é separada, né, as partes. Então, assim, hoje falar disso é muito importante, essa economia, né? Ela fomenta também. E aquela coisa da gente estar sempre reaproveitando, né, algumas partes para outros projetos, bases, né? Tem muita gente que dá a utilidade, não é o descarte por descarte, né? Vamos tocar para segunda? Deixa eu ver aqui. Ele não mandou aqui, mas eu vou te falar, até fechou aqui a parte de convidar pessoas, porque acho que todas as pessoas falaram que querem participar da live hoje. Obrigado, meu gente. Porque tem um número X. Se não fecha, eu não consigo, mas eu já mandei o convite, né, para ele, então menos mal. Vamos tocar. Segunda. Acontece, gente, nas melhores famílias, principalmente a coisa da gente trabalhar, né? Quais são os maiores desperdícios que você vê hoje no mercado 3D? O que você vê, Bru? Um dos maiores desperdícios que posso falar é a impressão colorida, querendo ou não, ela gera um grande desperdício. Tudo bem Sim, que agora entra a Snapmaker, se eu não estiver enganado, que ela realmente diminui 60% ou 70% do pulga. Então, aí tem uma economia enorme. Mas, igual eu tinha falado anteriormente, o suporte gera um gasto enorme. A sim, área de impressão, infelizmente, por mais que hoje a gente pode ter impressoras que tem IA embutida, tudo faz de impressão, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue salvar a peça e às vezes perde a peça já em 90%. Tem que sim. começar tudo de novo. Então, acaba sendo um gasto enorme. Mas também é questão de parâmetros. Mas a gente fala até essa parte, né, de setup errado, às vezes, né, que a gente coloca na configuração. E dependendo do tipo do material, é um tipo de configuração, né, Bru? Então, isso também o pessoal tem que. O material, ele tem as especificações deles, né? Então, desde temperatura, velocidade, dependendo do que você está imprimindo, tem que trabalhar tudo isso. E, assim, sobra de filamento, né? A gente sabe que a gente, às vezes, tem aquele exagero de desperdício nas bobinas. Sim, Então, até comprar aquele de unir, de poder unir e fazer um reaproveitamento também, né? O pessoal tá levando muito nos eventos agora. As impressões com restinho de filamento para mostrar sim. que existe também como você utilizar, né? Ó, tem algumas perguntas aí, Bruce, tá conseguindo enxergar? Ó, vê aí, guri. Gasto em média por mês, 15 quilos. Nossa, 15 quilos só de pulga. O Isso está rapaz gasta. aqui. É, Dei ao vivo aqui, para ele ver. de pergunta. Não teve nenhuma pergunta ainda. Mas o pessoal falando que só de gasto aqui, 15 quilos de filamento é só perdido. Ah, Não vai então, para peça. Tá? ótimo. Eu dei para ver aqui, para ele entrar, mas não tá entrando, ó. Ver, não tá entrando. Como reduzir resíduos e sem perder a qualidade, né? No produto final. Você tem alguma dica, assim? A gente fala que tem economia que é meio, né? Mas assim, tem dicas que são importantes a gente falar. Não, uma dica que eu dou e eu utilizo muito na hora que você está fazendo o seu projeto, ou até mesmo quando você pegar o STL da internet, dá para você colocar num software de desenho e dá para você fazer simulações que, vamos supor, esse projeto eu consigo fazer com 20% de enfio. Esse daqui eu consigo fazer com 4 paredes sem perder a qualidade. Então, hoje em dia, esses softwares de simulação, que são chamados de CAI, eles são literalmente muito bons, porque se for uma peça não técnica, Uhum, muitas vezes no olho a gente consegue resolver. Mas uhum. quando vai uma peça um pouco mais técnica, uma peça que vai ter que aguentar peso, ou, ou altas temperaturas, vamos dizer assim, vai ficar no sol, o ambiente, tudo,
esses softwares podem te ajudar porque você consegue fazer a simulação. Tanto que para peças automotivas, a gente consegue simular até a peça pegando sol, pegando chuva. Então, tudo isso a gente consegue ver até a durabilidade. É importante. Porque uma coisa que eu aprendi na faculdade, como o professor falou, o pessoal fala, o melhor aço que existe é o aço inox. Que a gente vê, inox é ótimo. Mas não, muitas vezes, só porque o negócio é caro, é o top de linha, não quer dizer que ele vai ser o melhor para a sua aplicação. Então, a sua aplicação vale muito, porque ele não pode tocar em cloro. O cloro vai corroer ele. E, infelizmente, tem empresas que usam de maneira errada. A gente trazer isso para a impressão 3D, o que a gente pode tirar disso é que não adianta você utilizar um material de engenharia, um material mais resistente para acabar tendo mais resistência com menos material, só que se a peça não vai servir realmente para aquilo. Então, aí tem que colocar tudo no lápis. Tem que estudar, né, Bruno? Não adianta hoje você chegar e falar, não, é isso para tudo. Não é. É diferente. Ô, amigo Ulisses, eu tô vendo aqui o ver, eu clico em cima, não consigo. Eu acho que muita gente mandou convite e eu não tô conseguindo te colocar na live, ó, amigo. Não é por falta, não, é sério, ó. Tá o ver. Eu vou até tirar uma foto, isso eu nunca fiz na live, hein? Pra mostrar pra ele depois, porque, até aparece aqui, uma hora apareceu você, cadê? Eu fico até com a câmera aqui, não é brincadeira, não. É difícil. Ainda mais ao vivo. Detalhe, cadê a câmera do celular? Acho que eu desinstalei. Ai, senhor. Deixa pra lá, porque a gente vai limpando. Aqui, câmera celular, peraí. Ok. Eu gosto de provar. Eu não gosto de fazer as coisas, né? Peraí. Permitir. Acho que eu apaguei a câmera para poder filmar. Eu vou te filmar, Ulisses, que depois eu quero te mostrar. Aparece ver, eu clico e nada, guri. Tá? Desculpa. Live ao vivo é assim. Vamos para a terceira. A gente falou dos resíduos, né? Vamos agora. Uma coisa que também ajuda muito é você saber mexer no seu fatiador, porque para quem começou das antigas, o Ultimaker, tudo, hoje o Arctrace ou o Bubble Studio é uma mão na roda, e ele tem, cada dia está tendo evoluções que te ajudam, principalmente na parte de fio. Parte da gente também fazer as peças separadas, né, amigos? Vamos ser sinceros. Isso ajudou muito, tá? Quem consegue lá mexer, né, nas partes de modelagem, fazer todas as partes, facilita demais a economia pra gente. Porque, assim, existem impressões que foi o que o Bruno falou. A gente põe na máquina, é multicolorida, aquele tem mais desperdício do que a impressão em si. Então, dependendo do que você vai fazer, às vezes não compensa. Às vezes, por isso que tem muita gente que acaba pintando, né? E dando acabamento para a peça. A gente vai falar da parte industrial, não dá para fazer isso, né, Bruno? Então, a gente sempre gosta de falar, né? A maioria deles é mais o filamento básico, ou o filamento, né, dependendo da especificação. Mas, assim, e tem que ser rápido. Produção em massa, né? Não é uma coisa pouca. Eu estava falando com o guri hoje, 25 pessoas. Gasta aí os 700, 800 quilos de filamento mês. Então, 25 impressoras, né? Dia e noite, né, galera? Vamos fazer as contas. Então, vamos lá. 4 agora. É possível transformar falhas e sobras de impressão em novos produtos? Você tem algum produto que você já viu aí, Bru? Ser reutilizado? Sim, dá para reutilizar sim. Tanto que já tem produto que eu tive a falha dele, só que dando uma analisada, consegui fazer ele encaixar em outros produtos. Então eu consegui salvar ele. Mas existem casos e casos. Eu já vi casos de gente que foi fazer um boneco, aí parou na metade.
O que aconteceu? A pessoa foi lá, terminou de imprimir, só que não ficou algo bonito. A pessoa fez o quê? Fez o de porta. Colocou areia, começou a fazer tudo de porta, fez uma emenda que ficou bonito e acabou servindo para outro público. Tipo, o erro acabou virando uma venda inesperada. É, Literalmente. Eu achei bem interessante isso. o que eu gosto de mostrar, ó, gente, isso aqui é uma luminária 3D, tá vendo? Então, você olha, né? E aí você consegue o quê? Muitas vezes mudar a base dela. Então, né, a base que eu mais utilizo é essa aqui, mas você pode reutilizar. Então, muitas vezes você fala assim, ai, nossa, vou perder porque a base está feia. Não, às vezes você tem uma outra base ali separada e você consegue reutilizar. Isso direto eu vejo pessoal na galera 3D. Quantos arquivos que as pessoas reutilizam? Ah, para tudo. Vou falar de acessórios. Às vezes um brinco que quebrou, mas você consegue às vezes fazer ele de colar, né? E vice-versa. Né? Você tem ali, às vezes, uma coisa que você não gostou aqui, você consegue usar. Então, assim, peças que às vezes vocês acham bonitas, tem muita gente que moldura e põe em quadro, né? Então, também é uma outra maneira de colocar. Muita gente, a gente tem na comunidade, eu anotei aqui, ó, pessoal que mexe com chaveiro, com tags, com pintura e sabe reaproveitar, né? Essas falhas aí, mexe com textura, né? Trabalha também, às vezes tem falha de impressão, né? Por exemplo, falhou aqui. O pessoal vem, coloca aqui a massinha, dá o acabamento e consegue utilizar. Vamos para a quinta agora, Bruno. O Ulisses, pode ir falando aí, guri. Você vai respondendo junto aí, o pessoal vai vendo. Quais materiais você considera mais sustentáveis para impressão 3D hoje? Hoje, eu acredito que é o PLA. Ele é o mais fácil de também você poder reciclar. Porque o que acontece... Marinhas, Bru, que estava lá na Expo. Oi? Você viu de algas marinhas? Vi sim. Então. Tive a oportunidade de conversar com eles todo. Nossa, eu gostei. Então, eu gosto de falar, porque tem gente da comunidade que até já experimentou, né? Já fez a impressão, filamento. Então, eu gosto de falar porque, assim, é um material que a gente fala que é mais sustentável. Mas, assim, eu tenho contato, tá, com o pessoal da comunidade que já está utilizando cascas de banana, casca de ovo, tá? Eu estava num evento de empreendedorismo, tinha uma guria lá fazendo peças, né, de acessórios com casca de ovo, impressão 3D. Tá? Então, ela criou a dela. Tá? Já ouvi café, né? Café. Uhum. Então, assim, hoje, né, essa parte de sustentabilidade, eu gosto de falar, porque dentro da comunidade eu gosto muito de estudar isso. Né? Porque eu mexo com a parte de decoração, acessórios. Então, assim, o meu diferencial é isso. Eu trabalho só para PLA também. E aí, tem um guri que foi para a Europa, tá? Da nossa comunidade. Ele fez lá um desfile, participou de uma das grandes marcas, eu não vou citar marcas agora porque eu não vou lembrar. E aí ele teve acesso a um monte de coisa sustentável lá. E eu conversei com ele. Falei, poxa, eu tô aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimas marcas, guri. Pega essas marcas, tenta fazer o contato pra gente poder linkar. Olha quanta coisa legal que tá vindo. Porque tá lá fora, então vai vir pra cá, né? Só que a gente precisa fazer essas conexões para abrir a rede para o pessoal poder fazer, né? Então... Igual, tem uma marca que ela já está no mercado há um bom tempo, dos nossos vizinhos argentinos, a Hellbolt, tanto que as impressões dela já são voltadas, tanto que você, na hora que você entrar no site, está lá, impressão sustentável, filamento que pode diluir em água. Então, é biodegradável. Isso, mais fácil. Porque, igual o PLA mesmo, a gente fala, se a gente pegar uma peça inteira, colocar na terra e voltar um ano depois, ele vai estar lá ainda. Porém, se você pegar, vamos supor, o PETG, triturar, colocar na terra, o PLA triturar, colocar na terra, você vai ver que o PLA, principalmente
que é feito com alga. O PLA ele já é um derivado de cana. Ele é feito com o bagaço da cana, boa parte. Se você pegar de frascos que podem durar até 100 anos, a gente vai conseguir com esses materiais, questão de 5, 7 anos, Sim. praticamente sendo totalmente subindo. O pessoal lá fora, eles trituram muito e reutiliza, né? Então, assim, a gente gosta de porque também é uma forma da gente reutilizando. Mas, assim, hoje é um pouco mais difícil, às vezes, ele encontrar um meio para ele se degradar no ambiente. Mas existe vários estudos, né? O Bruno pode falar, porque está na faculdade sempre. Então, assim, a gente tem esse contato, pessoal, e tem que abrir os olhos. Às vezes, do nada, cria um filamento novo. Foi assim que iniciou, certeza. Né? Então, a gente acabou falando hoje, né, do PLA, que a gente acredita ser o mais consciente, né, porque é o que a gente mais vê, né, Bruno? O que mais a gente trabalha. Mas, assim, hoje a gente tem também o PLA reciclado, tem muita gente que faz, utiliza, e aí tem de bambu, tem de madeira, né? Cortiça também, o pessoal está usando. PETG reciclado também, né? O pessoal está usando também. Eu ouvi falar das resinas Eco. A resina, gente, eu vou ser muito sincera, eu ainda preciso ter mais estudo, tá? Eu não vou falar aqui que existe, porque vai que o pessoal larga os EPIs e aí começa. Não, tem estudo, tá? Tem muito lá que dá para usar, mas assim, precisa ver se é marketing, precisa conversar com as pessoas, né? Então a gente tem que tomar uns certos cuidados. Sustentável quer dizer que não é só o material, tá? É o processo, é o descarte, a durabilidade. Então a gente tem que falar tudo isso. Tá, tô adorando a live, hein? Como educar o cliente para valorizar produtos eco-friendly e pagar o preço justo? Fala o que você sabe, assim. Alguma dica também importante. Eu acredito que é você mostrar não só o custo-benefício de utilizar tal material, mas também dar uma solução. Exemplo, igual o PLA de alga. Eu estou para pegar ele porque eu quero fazer vários testes, estou nessa de fazer testes com vários filamentos, mas igual o PLA de alga. Eu utilizaria ele não só por questão de ser alga, mas na hora que eu fui conversar com o pessoal, o de alga ele tem uma resistência elástica maior do que seria normal. É flexível então, também, né? Isso. Então, para mim, para aplicação para o cliente que precisa de algo mais flexível, esse é um filamento que eu realmente compraria e conseguiria colocar ele para poder estar utilizando na indústria, poder utilizar para fazer algumas peças, mostrando não só falando, é feito de alga, mas sim mostrando, com esse material aqui você tem uma resistência melhor para sua peça. E vice-versa, também na parte de artesanato você pode utilizar essa estratégia. Então não é só falar, esse material aqui vai se decompor em 2 anos. Tá, mas o cliente vai olhar para você e falar, e aí, minha peça vai sumir em 2 anos, então? Entendeu? Cuidado, dependendo da peça, se for uma peça, né, sem preenchimento, né, aberta, também tem que falar um pouco da parte da resistência, ó. Até porque o PLA, né, dependendo da peça quebra, cai no chão, já era. Eu gosto sempre de falar isso. É resistente, mas até quanto, né? Eu gosto mostrando, viu, Bru? Eu gosto de mostrar a peça. Então, às vezes eu utilizo e falo, olha, tem tanto tempo que eu tenho essa peça. Então eu gosto de falar disso, né? É a mesma coisa, hoje falar de um eletrodoméstico ou tudo mais. As pessoas falam isso. A garantia é tanto tempo. Porque assim, demonstra que você passa essa coisa de você conhecer a marca, o produto que você está usando. Então eu gosto muito de... Principalmente por causa da impressora também, né, Bru? A gente tem muita... às vezes filamento resseca, quebra, né? Então... A gente tem que falar muito disso. Sim, infelizmente tem alguns filamentos que... Eu tenho filamentos
que fica aberto, que, nossa, é uma belezinha, e tem outros filamentos que você abriu, passou uma semana e começa a quebrar tudo. Sim, Principalmente alguns filamentos um pouco mais técnicos. já fica. A gente tem que falar isso mesmo. Porque hoje a gente mostrar também o bastidor, os stories, mostrar tudo isso para o nosso cliente, a gente fica mais responsável da produção, né? Então, o cliente ele vai pegando ali e a gente está utilizando de maneira correta o produto, né? Então, a gente está conseguindo fazer mais de um produto, né? E o público, ele dá uma valorizada também no que é mais sustentável, quando você mostra isso. Não adianta só você falar que é sustentável, você também tem que mostrar. Não é isso, Bruno? Isso. E hoje, se você tiver o cliente certo, gente, ele paga o preço cheio. O preço que é o justo. Agora, se você também não educar o seu cliente, aí você pode colocar o que for, que ele sempre vai achar que tá caro, né? Então, também tem que trabalhar isso, é o melhor dos mundos aí. Vamos para a sétima, Bru. Como fazer uma produção 3D mais limpa e consciente no dia a dia? Você tem alguma dica aí na sua farm? Ó, é fazendo um checklist. É você. Uma peça deu certo, salva os parâmetros. No meu caso, muitas vezes eu salvo todos os meus parâmetros, só que além de salvar os meus parâmetros, eu também fico de olho na temperatura do dia e umidade. Porque, Sim. como tem alguns materiais que são mais sensíveis, muitas vezes você, tá chovendo, não vou evitar imprimir nessa temperatura, vou aumentar um pouco mais a temperatura da câmara. Então, tudo isso vai te ajudar a fazer uma impressão mais limpa, evitar erros, você conseguir tirar uma peça com qualidade. É isso mesmo. Eu tenho, acho que mais de 20 perfis de impressora, assim. Gosto de falar, porque isso é importante. Adianta o nosso processo, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou, tem aqueles outros fatores que influenciam também, né? Então, às vezes as pessoas elas acham, vou te dar uma dúvida que surgiu essa semana de uma guria da minha comunidade. Ai, nossa, olha essa cicatriz da peça. Aí eu comecei a falar para ela, eu falei, olha, eu tenho que ver desde a base da mesa, porque é onde termina a impressão, né? Da cicatriz. E aí eu falei todos aqueles fatores que a gente já sabe, velocidade, temperatura, blá, 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 blá. Mas aí eu falei para ela, falei, olha, você está usando algum ventilador? Você tem a sua base ali reforçada quando está tendo a impressão? Porque assim, gente, hoje é tudo isso influencia. Tudo. A gente está com o ventilador e dependendo como é, se é do lado que tá, é o lado que vai dar problema. Então, assim, depende porque o que acontece? Derreteu, colocou o filamento, terminou a impressão. Aí ele vai iniciar de novo, e ali tomou aquele desbaste, vai saber do vento que foi. Então, assim, tudo a gente tem que ficar de olho. Tudo, tudo, tudo. A impressão é os detalhes, né? Pequenos, da rotina. Mas, assim, eu falo também de ventilar também bem, né? Dependendo, mas isso é importante, né? Olhar a energia também, né? De energia. Saber a marca que você está comprando também. Sim, sim. E assim, colocar também o filamento muitas vezes para secar, né, Bru? Esse cuidado que a gente tem que ter. Se for utilizar o silk, o glass, põe lá. Às vezes até o filamento comum mesmo, dá quebra. Então põe lá, dá uma secadinha antes. E não é qualquer. Às vezes as melhores marcas também tem, tá? Depende do tempo que você tá. Onde você tá também. Beleza? Vamos para a oitava, Bru? O que diferencia uma marca que só fala de sustentabilidade de uma que é sustentável de verdade? Fala, assim, a realidade mesmo nossa, né, Bruno? Porque é difícil, né? Sim, é bem difícil. Tanto que não só uma questão de sustentabilidade, muitas vezes tem marcas que você compra falando que promete várias coisas, só que na hora que você vai testar, você vê que não é nada daquilo. Isso é verdade, só você testando. Olha lá, o Ulisses falando aqui, ó. Que ele também, ele utilizou, né, a qualidade da resina, não é isso? Tá? Peraí.
Material de boa Material excelente. resina, não. Dá problema, é isso mesmo, Guri. Não tem jeito. A gente tem que tomar esse cuidado. Aí, aqui, ó, o que eu falo muito de a gente ver se a marca é falar na comunidade, gente. Trocar experiência com outras pessoas. Porque hoje qualquer pessoa pode colocar eco lá. Eco, de ecologicamente. Sim. Mas só você utilizando mesmo, né? E principalmente, é o que o Bruno falou, os cuidados de suporte, do lixo, da impressão em si. Às vezes, só de você colocar ali a peça na mesa, às vezes você não precisa de suporte, dependendo da peça. Então, só você ter esse cuidado também das embalagens exageradas, né? Tem gente que peca aí, Também. fala que é sustentável, depois vai comprando uma embalagem com um monte de coisa. Não, gente, não é assim, né? Então, usa também a sacolinha reciclada, né? O plástico reciclado. Tenta fazer todo esse... ou papelão, né, Bruno? Tem que ser um pouquinho mais sustentável. Exatamente. E Vamos lá. falando em embalagem também, uma coisa que eu gosto, eu pude comprar o filamento da Hellbolt e testei, que é tem algumas marcas que estão vendendo só o refil. Você compra o rolo de filamento e não vem mais o carretel. Então isso é porque a gente que mexe com impressão 3D sabe que fica uma montanha de carretel e você não vai usar mais o carretel. E aí também é uma coisa que se você não descartar de maneira correta, ele vai para o lixo e não vai ser reciclado. Então Sim. tem algumas marcas que pegam de volta. Se eu não estiver enganado. Né, Bru? Dá para criar? Dá. Uhum. Mas não é todo mundo que tem o público para isso, né, gente? Infelizmente, né? Tem que devolver, às vezes, aí, pessoal, para o pessoal poder utilizar. Tá certíssimo. É isso aí. E, Brunona, como criar um modelo de negócio circular no 3D que seja escalável e lucrativo? O que você acha aí, amigo? Você tem estoque? Como que funciona? Fala do seu dia a dia aí. Ah. Então, o meu é muito por demanda. Eu tenho um pequeno estoque, uns 20 quilos mais ou menos, Uhum. mas é Já tá... muito por demanda. É importante a gente falar, porque mercadoria parada, bro, para, né? Sim. E também tem a questão que a gente falou anteriormente, igual material, muitas vezes eu já tive problema do que comprar antigamente no Mercado Livre e eu pegava lote antigo. Lote antigo você tem dificuldade para imprimir. Por mais que tá selado tudo, isso acaba acontecendo. Então você comprar o material quando você precisa, ou se você tiver muita rotatividade, igual a gente vê algumas pessoas assim, comprar e ter um grande estoque para você é tranquilo. Mas se você utiliza fazer teste X e vai gastar, vamos dizer, 10 quilos por semana, às vezes você pode ter um estoque rotativo. Depende muito do tipo de peça que você vai fazer. Igual tem muita gente que já faz para vender no Mercado Livre. Sim. Então, se é um estoque rotativo, beleza. Igual o meu caso. O meu é muito peça personalizada. Um tempo atrás chegou uma maquete para fazer que era 8 cores diferentes de uma máquina para fazer um por um. Aí fui comprando certinho, mas no meu caso ter 8 cores diferentes num estoque grande, para mim já não compensa. Sim. Então, era um cliente especial, aí você fez o projeto. Mas, assim, dependendo da quantidade de clientes, tem que ficar toda hora dispendiando desse tanto de filamento, né? E você encontrou tudo dentro da mesma marca, tem que pegar marcas diferentes de cores. Isso também é uma dificuldade que eu tenho no mercado. A gente eu pega e fica mudando de fabricante, comprando umas cores em um, umas cores em outro. Exatamente. Igual aqui mesmo no estoque, eu acho que eu tô com 6 marcas diferentes. Sim. Porque cada um tem um tipo. Tem uns filamentos especial, tipo antiviral, anti-chama, que é da 3D Fila. Aí tem outros que é da GT Max. Aí tem da Polifor. E assim vai. E também, assim, hoje eu falo, né, gente?
Se você não é escalável, você não tem essa saída, para que você ter mercadoria parada? Eu gosto de ter, lógico, os de teste, que o Bruno falou. A gente às vezes quer testar a tonalidade, fazer peças pra gente, para ver. Meus clientes são muito assim, de observar, né? E quando gosta, eu vou analisando cliente por cliente, né? Mas assim, eu adoro cores silks. Então, se eu tiver mais que vários, né, uns 10 filamentos silk, para mim vai ter saída. Agora, do comum, dependendo do comum, não vai ter saída. Por exemplo, vou dar exemplo. Cor verde. Eu adoro Sim. verde. Eu adoro. Já tive o verde lá com glitter, que eu, né, usei um monte. Fiz luminária verde, pessoal adorou. Fiz acessórios verde, o pessoal gostou. Fiz estatueta verde, pessoal. Aí depois deu uma parada o verde, pra mim, né? Aí agora, na época do Natal, pô, é época do verde, você vai fazer vermelho, verde. E aí, poxa, Natal foi legal. Comprei uns silks bonitos verde. Fiz várias coisas. Hoje eu tentei usar um brinco, mas não deu, né? Mas assim, aí é legal. Aí você vai naquela cor que você sabe que vai ter saída naquela época do ano e tudo mais. Então, assim, hoje eu falo que uma outra coisa também que a gente consegue fazer né, é peças separadas. Todo mundo, hoje eu vi um guri agradecendo o pessoal Stelliflix, porque fez modelos de peça separada. Eu gosto de falar disso, porque é um diferencial, gente. Porque na hora de você imprimir, você vai colocar aquele filamento único para fazer aquela peça única daquela cor. Não a troca de cor para não ter tanto desperdício, né? E também, assim, fazer essa parceria com essas marcas, que nem eu comentou, show, tá? Eu dei o exemplo da Look, porque, assim, hoje, as minhas clientes, por exemplo, usam um acessório. Aí ela vira para mim e fala assim, não, olha, arrebentou esse daqui, eu queria... Mas eu adoro essa peça. Eu falo para a cliente, traz para mim, eu dou uma renovada. Eu dou uma limpada na peça também. Então, as minhas clientes são acostumadas comigo, que às vezes elas me dão, eu estou reformando, elas já adquirem outra, depois já pega a outra peça. Porque assim, é uma maneira também de você ajudar, né, a cliente manter a peça e você vê também que dura muitos anos aquela peça. E a criação da linha Eco que eu falei, né? Então, assim, não adianta hoje você só pensar em ganhar menos para colocar um produto melhor. Você precisa ensinar os seus clientes que você já usa um produto muito bom e que eles também têm que valorizar, né? Então, é isso que eu falo, né? Vamos para a última meia live. Você também, que nem eu, você adora falar dessas coisas, né? da sustentabilidade. Eu adoro, porque assim, a gente pudesse colocar isso em pauta sempre, porque as marcas hoje elas precisam investir mais nisso, tá? Público tem um público enorme, né? Décima, Bru, qual seria o primeiro passo para um empreendedor 3D começar hoje a se tornar eco-friendly? Que assim, pode dizer. Bom, o primeiro passo, eu acho que seria ele começar a pesar os gastos que ele vai ter de materiais que não, igual suporte, falhas, e fazer um levantamento mensal, semanal, e ver quanto que ele vai estar de desperdiçando, e achar os locais que faz a parte da reciclagem, igual aqui mesmo em Sorocaba. A gente tem a Facen, tem outras faculdades que tudo pega esse material e acaba reciclando para fazer os filamentos. Ver essa parte de aonde vai ser jogado, porque eu vejo muita gente que começa a imprimir, falhou, o que acontece? Joga no lixo, comum. Não, então você tem que analisar isso e também que você pode mandar as falhas de filamento novamente para elas e elas te dão bônus e desconto na hora que você vai comprar outro filamento. Então, eu acredito que começando a analisar isso já é o primeiro passo. Não só comprar, vou comprar esse material
que ele é eco, mas também o que você vai fazer com o material que não é eco, vai fazer o quê? Vai jogar onde? Então, eu acho que esse é o primeiro Isso. passo, o grande passo. Desde o material até o produto final ali, e depois o que vai acontecer, né? Porque assim, era mais de 2 anos atrás, quando eu fiz a primeira live, foi com engenheiros 3D. A gente estava lá na 3DX Filamentos com o Kleber, meu amigo, que eu estava em reunião hoje, agora tá. E aí a gente estava falando disso. A gente estava falando do descarte do carretel. Porque assim, gente, se todo mundo se preocupar, né, em pensar nisso, de tornar a comunidade melhor, a coleta seletiva e blá, 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 gente, a gente vai estar fazendo a nossa parte. Porque o material ele já é meio sustentável, então a gente já vai estar continuando em tudo, ensinando as pessoas mais, né? E os filhos e tudo mais. Então, assim, hoje a gente fala reaproveitar sobras, eu acho que é a grande oportunidade também. Porque se a gente tiver, né, a máquina que não tem o desperdício ali, né, e a gente também, né, fora as máquinas, né, quem ainda não tem as máquinas, se a gente tiver todo esse cuidado depois de pegar isso e reciclar para fazer outro produto, que nem muita gente faz, derrete, faz lá, né, porta-copo, né, Bru? A gente já teve na comunidade várias pessoas, né? Também estatuetinhas, né? Pega e derrete, multicolorida, se torna até tipo uma arte, né? Então, demanda um pouco mais de tempo, demanda, mas, poxa, eu curto uma gurizada nos Estados Unidos que eu tô republicando direto no Empreendedores do Mundo 3D, que são alunos de uma escola, tá? Que é, assim, não é nada, nossa, aquela escola super chique, não. E eles estão lá reciclando e fazendo, gente, usando para impressão 3D. Então é só vontade. É só vontade. Sou muito de falar. Eu acompanhei um guri num dos eventos que eu fui ano passado, de empreendedorismo também, chama Meta Recicla, Meta. E eu tô seguindo ele. É um guri que eu quero trazer para nossa comunidade. Já falei com ele, com a mulher dele também. Ela tem foto comigo até nesse evento, no post que eu fiz com ela. Porque, assim, eles já fazem tudo que a gente faz usando material reciclado. Sim. Isso já é o diferencial. São poucos que tem aqui no nosso país, mas isso já é um diferencial. Então, quanto mais gente puder, melhor, né? E sempre está se comunicando, né, Bru? Falando de sustentabilidade da organização e trocando experiências na comunidade, né, amigo? Exatamente. É isso aí. Aí a gente evolui junto e brilha junto, né, Bru? Amigo, Cada um vai ganhando um pouquinho. esposa bem, manda beijo. Bru, acho que deu uma cortada. Bru, Opa, agora eu tô escutando. Bru, manda beijo pra esposa, tá? Opa, pode deixar. E tem que vir um evento agora, Bru, aqui em São Caetano nosso. Vai ter dia 31, vai ter no mês 3. Se organize e vem, tá? Pra você palestrar, né? Ah, pode deixar. Vou fazer essa correria. O Mês ano já começou daquele jeito. 3, tenta vir. Depois a gente conversa. Eu acho que falta bastante pra fechar. Eu já te coloco. Tá? Tchau, Muito gente. obrigado, Ana. Boa noite. Tchau. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, Ulisses. Desculpa. Tchau, gente. Tchau, Ulisses. Obrigado.